Comece. Boa noite. Boa noite. Gente, que preguiça hoje. Mas compromisso é compromisso. Então, parabéns para nós. Hoje é a nossa 50ª live, tudo de bom. Ai, boa noite. E vamos comemorar a 50ª live Tudo de Bom com a inspiradora dessas lives, que é a Samadhi, minha amiga, que mora na Austrália. Já falei dela em muitas lives e não canso de falar, né? Graças a ver o trabalho dela, né? Começando a fazer lives. Ela que me inspirou a começar. Enrolei muito tempo. Mas cá estamos, já na 50ª live, né? Começamos a fazer lives sobre veganismo, já falamos sobre vários outros assuntos, mesmo sobre o veganismo, já falamos de vários aspectos, né, do veganismo, culinária, né, como substituir, a maior parte das lives sobre transição. Atualmente estamos fazendo uma série Prazer é Tudo de Bom, né? E toda terceira sexta do mês continua sendo da Samadhi, né? Com a gente. Hoje, meia horinha antes, por causa do horário de verão de lá. Então vamos chamá-la aqui. Acho que eu consegui. Olá! Rosinha! Tudo Estamos bem? aqui novamente. Estamos firme e forte, não tão forte. Não tão firme também. Não tão firme. Mas desistir jamais. Exato. Boa noite aí, bom dia pra mim. Bom dia! Nossa, tô com sono, menina do céu. Esse inferno astral tá complicado, viu? Ainda bem que a gente começou antes, então, né? É. Vamos Bem, ver quanto... eu tava até falando com eles, né? Que é a 50ª live Tudo de Bom. E... Nossa, eu e a Samadhi, a gente ficou, nossa, o que a gente vai falar, né? Vamos pegar um assunto mais tranquilo possível. Não é tão tranquilo, mas é bem melhor, né? Pelo menos a vibração vai ser melhor. Não falaremos de tortura dos animais, não falaremos do meio ambiente, né? Que engloba isso também. Então, a gente escolheu falar sobre o que o Espiritismo fala sobre o veganismo, né? E então a Samadhi, ela é expert aqui no kardecismo, então ela vai apresentar pra gente, né? Tanto na Bíblia como nos livros espíritas se fala sobre isso. Só que ninguém fala sobre isso, não é mesmo? Não, a gente não escuta, tem tantos livros e tem tanta coisa, tem tanto material falando sobre isso, e eu nunca tinha escutado em nenhum centro, em nenhuma palestra, até eu começar a fazer as lives dentro das palestras deles. Foi a primeira vez que eu ouvi, foi quando eu comecei a falar sobre isso. Eu achei realmente impressionante, porque eu falei,
Eu, na verdade, começou essa minha... Quando eu tava já pensando em virar vegana, né? Português. Vai pegar no tranco, português. É, uma das coisas que mais me pegou foi, nossa, mas por que não se fala disso nos centros espíritas, né? Por que eu nunca ouvi falar disso? E eu perguntava direto pro meu pai, eu falava, o que o Chico Xavier falava disso? O que você estudou sobre isso? Porque o meu pai estudou muito sobre o espiritismo e ainda estuda, né? Então eu sempre perguntava para ele, e ele também não sabia. Ele falava, olha, eu não sei, eu não lembro. Aí ele lembrou de uma entrevista do Chico Xavier, que eu acho que foi nos anos 60. Posso estar errada da década, mas assim, antes de eu nascer, né? Pra Isso é resumir. certeza. Antes de nós duas nascermos, para resumir, né? Então, eu procurei a entrevista, eu achei a entrevista no YouTube, e eu assisti a entrevista inteira, e ele, ele responde de uma maneira bem enigmática. E para quem não lembra, o Chico Xavier não era médium de incorporação, ele era médium de psicografia, o que significa que ele recebia as mensagens, ele escrevia. Então, os espíritos usavam o corpo e a mão dele para escrever, basicamente. E ele, às vezes, nem lembrava o que ele escreveu, nem estava Nem consciente. passava pelo racional dele, né? Não. E ele escreveu muitos livros. São centenas de livros. Então, assim, realmente não dá para lembrar de tudo, né, que estava lá escrito. Mas ele falou nessa entrevista que o ser humano não estava pronto para parar de comer carne. Ele não disse que era bom, ele não disse que a gente deveria, ele só falou que a gente não estava pronto. E eu não gostei dessa resposta, né? É que Eu ele não não era fiquei, tão específico, né? não fiquei satisfeita com a resposta. Eu falei, peraí, ele não falou droga nenhuma, né? Ele tirou, foi na curva, né? Tipo, eu não vou entrar nesse assunto. Eu acho que ele tentou sair fora, na minha É, ele falou, ó, vocês não humilde estão opinião. prontos, né? Tipo assim, vocês não estão prontos para isso e assim, vocês também não estão prontos para eu falar sobre isso. Então, deixa Exato. pra lá. Eu acho que foi bem isso. Tipo, olha, vocês não estão prontos para a verdade, tá? Eu vou passar pela saída pela direita e não respondeu. Aí eu falei, meu, agora é que eu vou mesmo pesquisar isso. E eu comecei a olhar, eu comecei. Uma coisa que eu acho legal falar aqui é para quem não é espírita. Só lembrar o que é o espiritismo, porque a gente teve, né, uma live inteira falando o que é o espiritismo, e só para lembrar que o espiritismo não é uma religião. Muita gente não só fala que o espiritismo é uma religião, mas age como se o espiritismo fosse uma religião. E o problema que eu tenho com isso é que a maioria das religiões, eu não tenho problema nenhum com religião, o que eu tenho é o problema como as pessoas agem com religião, porque eles acham que você vai na igreja, ou vai no templo, ou vai no centro, ou vai no whatever, e aí você chega lá, reza, bate cartão, sai fora e acabou. Você, né? É isso que você tem que fazer. Você não absorve o ensinamento, você não aplica o ensinamento. Todas as religiões estão ali para ensinar a gente alguma coisa. Na verdade, elas são escolas. Elas não são toda aquela parte de todas essas coisas que as religiões fazem a gente fazer, todas as proibições, isso é tudo coisa que os humanos criaram. Porque, né, Jesus não era judeu ou católico, Jesus era só Jesus. Né? Moisés não era judeu, Moisés era Moisés. Eles vieram aqui, passaram a mensagem, foram embora. A gente absorveu ela da maneira que quis, a gente absorve ela da maneira que quer. Cada um Então, interpreta de uma forma, né? é uma lição, é uma aula. E
E as pessoas fazem um absurdo com ela, né? Mas enfim, essa não é o tema do negócio. Eu só queria relembrar que o espiritismo é uma doutrina, não é uma religião. Ficou famoso com o Allan Kardec em 1857 na França. E foi porque ele começou a decodificar as mensagens que os espíritos estavam passando para os médiums, né? As pessoas que tinham a capacidade de alguma maneira receber essa mensagem dos espíritos. E ele fez várias obras e foi assim que começou a ficar popular no mundo, foram através das obras dele. Mas no Brasil ficou muito popular com o Chico Xavier, que criou todas essas várias obras, né? E algumas das obras que eu vou citar hoje são do Chico Xavier, mas eu não vou citar os médiums, porque para mim não importa o médium. O médium é um humano como todos nós que estamos aqui na Terra por algum motivo. Eu vou citar as mensagens dos espíritos e o nome das pessoas que eu estou citando são o nome que esses espíritos deram para a gente, né? Quando passaram a mensagem. E basicamente o espiritismo ensina, né, para resumir a doutrina inteira em uma frase, que eu gosto de fazer isso, é amor, compaixão e caridade a todos os seres. Essa é como eu, Samadhi, resumiria o espiritismo. Daí o que eu fico... Através da reforma íntima, que é colocar em prática os ensinamentos. Exato. E a gente está aqui na Terra para evoluir, para aprender. É uma das encarnações. Nós somos seres que reencarnam várias e várias vezes. E essa vida que estamos aqui é uma das milhares de encarnações e é como se fosse uma escola mesmo. A gente está aqui para aprender. E aí eu olhei e eu pensei, ok, amor, compaixão, caridade, certo? Vamos olhar cada uma das três? O que é amor, né? Eu olhei várias definições de amor. Eu gostei, o que eu mais gostei foi a da Joana de Ângeles, que é um espírito que vários médiuns já psicografaram, receberam e escreveram livros sobre as mensagens dela. Ela fala muito com uma percepção de psicografia, de psicologia, o que eu adoro. E ela falou que a máxima lição da vida é o amor. Ela fala, sem ele, os objetivos a alcançar perdem a finalidade. Ou seja, a vida não tem sentido sem amor. E ela fala que a lição a gente tem que amar tudo e todos. Exercitar amor à natureza, começando pelo sol, água, ar, árvore, flores, frutos, animais e homens. Quanto mais ames, menos será atingido pelas farpas do mal, pois que a tua compreensão dilatará, abrirá os espaços à vida, colhendo somente os efeitos da paz. Então, quanto mais a gente ama, mais a gente aprende e mais a gente tem capacidade de amar também. E mais o mal, a gente afasta o mal. Em outra passagem, ela diz: não se pode amar e sentir compaixão apenas dos seres pensantes, sem uma correspondência com os demais que constituem a ordem universal, particularmente no planeta mãe, que é a Terra. Então, a ideia dela é que a gente tem que amar tudo, absolutamente tudo. Então, claro que inclui, né, os animais. Quando eu fui olhar em caridade, eu olhei o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra mais famosa do Allan Kardec, que é a obra que ele pegou todos os ensinamentos das Bíblias de Moisés e Jesus e decodificou a mensagem através da visão dos espíritos. Então ele fez, como se fosse uma tradução para o dia de hoje do que foi escrito há um upgrade. É um upgrade. Para ver se a gente entende. Já que você não entendeu 2000 anos atrás, vamos tentar de novo. Vamos tentar explicar de outra forma. É bem isso. E aí, o Evangelho, a maior lição do Evangelho, a maior
mensagem do evangelho, de novo, eu vou resumir o evangelho inteiro em uma frase, que é, que é fora da caridade não há salvação. Essa é a mensagem principal. E ele explica a caridade sendo amando verdadeiramente ao próximo. Então ele fala que É a como gente se fosse o amor na prática. Exato. Caridade é pôr em prática o amor. E ele fala que a gente tem que amar todos, a todos. E amar ao próximo é igual a amar a Deus. Não amar ao próximo é igual não amar a Deus. Essa é a definição deles do que é o fazer o bem e fazer o mal. O fazer o bem é caridade, amor ao próximo, tratar todos iguais. Fazer o mal é tratar indiferente, se sentir superior, ter egoísmo, tratar os outros como inferiores, né? Basicamente. Aí, Engraçado, né? Porque a maioria das pessoas interpretam caridade de uma forma assim. Ah, vamos lá dar sopa no viaduto lá dos. É isso. Caridade é isso. ou dar dinheiro, ou dar Ou dar esmola. dinheiro. Isso não necessariamente é caridade. Não. É muito mais profundo que isso. Exatamente. Caridade é você tratar alguém que é igual a você. Isso é caridade já. Você tratar uma pessoa que precisa, você dar ajuda a alguém que precisa, mesmo quando você está precisando também. Caridade é você pensar, dar uma segunda chance a alguém que fez algo errado. Caridade é você pensar, todos nós somos iguais. Então, se você está errando nessa vida muito, pode ser que eu tenha errado na vida passada. Então, assim, se eu tô tendo essa segunda chance de consertar os meus erros, por que não a você? Então, às vezes, caridade é só perdoar. Perdoar alguém pode ser um ato de caridade. E, principalmente, aqueles que são inferiores a gente. Então, eles falam muito disso, muito do lado Nossa, tratar me as veio um pessoas que negócio você... agora, porque assim, muitas vezes a pessoa que vai dar lá a sopa, ela tá dando a sopa porque ela se sente superior àquelas pessoas. É, É o ego dela que tá mandando, não o real amor. exato. E é Nossa. muita questão do o se achar superior é uma questão humana, porque não existe diferença entre nenhum dos seres. Uma coisa que o Espiritismo ensina em todas as obras que eu olhei, nenhuma contradiz isso, tá? E na obra do o que é o Espiritismo, que é a obra do Allan Kardec, que explica todas as perguntas e respostas de tudo o que a gente pode pensar e quer saber sobre como que os espíritos explicariam, eles falam que a nossa evolução espiritual, então o espírito, ele começa numa forma bem primitiva e a gente vai evoluindo com cada encarnação, certo? Então, essa forma primitiva mas já é uma forma animal. Por quê? Porque o espírito sente e pensa. Então, tem que ser já um ser sentiente, que é um ser que sente e que pensa de alguma maneira, nem que seja só pensamento instintivo, mas tem que ser. Então a gente começa, o nosso espírito começa como um animal. E a gente passa pelos passos de evolução no mundo animal. Então a gente pode ser que, sei lá, dar um exemplo bobo, né? A gente pode começar como uma ostra, e a gente vai vira um polvo, aí vai vira uma baleia, aí vai vira sabe, um gato, aí vira um elefante, aí vira. E, sei lá, a gente vai primeiro no mundo animal, né? Uma coisa que ninguém lembra, que eu vou voltar meu primário, aula de biologia,
Nós somos um animal também, somos mamíferos. Sim. Então, assim, todo mundo esquece desse ponto. Quando a gente fala mundo animal, a gente está falando de humano também. O humano é o último. Por quê? Porque é o que mais pensa. Essa é a diferença, é o cérebro. O resto é muito igual. É que é mais ou menos assim, a gente houve a evolução mineral, vegetal, aí a gente participou da evolução animal, aí já está tudo desenvolvido, e agora a gente está trabalhando na evolução hominal. Exato. Mas isso não significa que ninguém é melhor que ninguém. Exato. Porque o animal anterior Habita em nós. é o nosso passado, é o nosso ancestral, entendeu? É o quem a gente foi no passado. Não é nem o ancestral, é quem a gente foi no passado. Somos nós. Todos somos os mesmos, né? E eles serão a gente no futuro. Aí que tá. E então a gente passa, né, do mundo animal, aí a gente começa a encarnar no mundo humano. E a gente passa por uma evolução enorme. A parte humana demora, sabe, pode demorar milhares de anos, pode demorar 3.000 anos, pode demorar, sei lá, mais até. Depende do que você está fazendo com cada encarnação. Eles dizem que não existe a possibilidade de regredir, que outras religiões dizem que pode. Por exemplo, o hinduísmo acredita que você pode voltar como uma vaca, voltar como um elefante, né? E os espíritos dizem que não, que a gente não tem como regredir. Da mesma maneira que a nossa evolução como humanos não tem como regredir. Então, se a gente vem na primeira vez como um ser muito precário, muito, muito primitivo. Então, assim, imagina, absurdamente ignorante, totalmente agindo como instinto, que é aí que você vê muita gente que é assaltante, né, assassinos e estrupadores e todas essas coisas são muito primitivas, que você vê que a pessoa está agindo praticamente como um animal agiria. Isso quer dizer, não quer dizer que eles são umas pessoas ruins, pode ser, mas não é a regra. Isso pode ser simplesmente que ele está no início do processo evolutivo. Porque não tem como voltar. Então, se você aprende a fazer caridade, se você aprende a ser uma pessoa boa, se você aprende o caminho, né, que é o caminho que a gente deveria seguir, na próxima encarnação você não vai voltar. Entendeu? Você vai continuar, você pode estacionar. Isso sim, você pode estacionar por várias encarnações, que é uma frase que eu uso sempre quando eu encontro alguém que é muito chucro. Esse daí tá estacionado. Ai, esse aí tá desperdiçando a evolução. É isso que eu... Tá desperdiçando a encarnação. Porque não tá evoluindo, né? E aí que a gente passa dessa parte de humano, a gente entra no que eles chamam de angelical. Então, tem muita gente que fala de anjo. Na verdade, a palavra anjo veio disso, que é angelical. Por quê? Porque a gente não precisa mais da matéria. Então, o espírito continua evoluindo, só que sem precisar encarnar em planetas que precisam de matéria, como, por exemplo, a Terra. Mas eles continuam evoluindo. Só que tem o anjo é porque é quem vê espíritos, né? Os médios que vêm, não vêm como se fosse um anjo, porque tem aquela coisa de ser meio transparente, meio luz, meio... É só com uma aura, né? Não tem uma aura. Por quê? Porque não tem formato. Não tem mais o formato, não é igual, não é matéria, a gente não tem como tocar, e o olho humano tem, né, a dificuldade de ver exatamente o que é, porque é muito primitivo. Então, assim, então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Animais somos nós, no passado. E nós somos os animais no futuro. Então, quando falam de amor e caridade, quando fala amor ao próximo, quando fala amar a todos, quando Jesus falava amar a todos,
Quando Jesus falava não matarás, a quem que eles estavam se referindo? A todas as pessoas, todos os seres, certo? Todos os próximos. Quem é o próximo? Tudo. Todos nós que temos espírito. Então, assim, a ostra é um próximo. O elefante é um próximo. A vaca é um próximo. O gato é um próximo. O cachorro é um próximo. Seu vizinho que você odeia é um próximo. O cara que tá na cadeia é o próximo. Aí que tá. Quando você começa a olhar o fundamento do espiritismo, não tem mas, não tem vírgula. Tem um ponto final ali. É amar ao próximo. Ponto final. Não diz amar ao próximo, mas não conta. Só se tiver muito próximo. Não conta o cara que parece com você. Não conta, é só, entendeu? É só branco. É só gente que fala inglês. É só homem. É só heterossexual. É só. Não fala nada disso. É todo mundo. Todos nós. E também não fala é só humano. Fala todo mundo que tem a alma. Todo mundo que está no processo evolutivo. E aí eu entro na compaixão, né? Que é o terceiro que eu falei. Compaixão é quando você entra no Evangelho de novo, o Evangelho, capítulo 13. Eu tenho todos os capítulos, todas as páginas de todas essas coisas, se alguém quiser. Aliás, a compaixão, eles dizem que é assim: a compaixão é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. E eles falam: deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Compaixão bem sentida é amor. Então, assim, é tudo a mesma coisa. O amor é o sentimento. A prática do amor é compaixão e caridade. Porque às vezes a gente não tem o que fazer, porque caridade é um ato, certo? Às vezes a gente não tem o que fazer, às vezes não tem como ajudar, mas a gente tem como sentir compaixão. E sentir compaixão às vezes já é ajudar. Só da gente sentir compaixão, às vezes a gente já está fazendo caridade. Então, porque a gente não está julgando, não está atacando pedra naquela pessoa, não está condenando aquela pessoa. Exato. E a parte de compaixão do Evangelho é enorme, é um texto gigante, eu não vou ler ele inteiro, e ele fala praticamente assim que a principal mensagem que Jesus veio dar é para a gente ter realmente compaixão com todos os seres. E aí eu penso assim, por que é tão difícil ter compaixão, né? Compaixão é uma coisa que as pessoas têm tanta dificuldade, e é porque a nossa cultura, né, aqui na Terra, não é Brasil, é Terra em geral, tem aquela cultura do é fácil ter empatia e compaixão com o semelhante, com alguém que tem a mesma, com quem que a gente se identifica fisicamente, principalmente. Então, é mais fácil ter compaixão com, por exemplo, eu sou mulher e eu sou branca. Teoricamente, é mais fácil eu ter compaixão com uma outra mulher branca do que é eu ter compaixão com um homem, do que é eu ter compaixão com uma negra, do que é ter compaixão com uma asiática, do que é ter compaixão com alguém que não fala a minha língua, que não fala português ou inglês, que são as línguas que eu entendo, que não fala, entendeu? É isso que é por isso que existe racismo, é por isso que existe discriminação. Da mesma maneira que é mais, eu sendo heterossexual, é mais fácil eu ter compaixão com heterossexuais. É isso que é o bias, que fala em português, em inglês, eu não lembro como é que fala em português, mas é tipo uma forma de discriminação. Nossa, que você faz inconscientemente, porque é uma tendência, né? Uhum. Porque a gente é criado dessa maneira, a cultura que a gente vive cria a gente dessa maneira. Então, a gente acaba desenvolvendo isso no subconsciente.
E como eu disse, existe o racismo, né? Existe todas essas formas de discriminação, sexismo, né? Existe o especismo, que é uma palavra que eu nunca tinha escutado antes de começar a fazer essa busca pro lado do espiritual. O especismo é a mesma coisa que racismo. Então, racismo é a discriminação por raça. Sexismo é a discriminação por sexo. Especismo é a discriminação por espécie. Então, o ser humano tem discriminação com outras espécies. Por exemplo, acha que os cachorros são inferiores que a gente. Acha que os seres marinhos são inferiores que a gente. Acha que a vaca, né? E o porco, e a galinha, e a ovelha, e os peixes, principalmente, são super mega inferiores a gente, porque a gente chega ao ponto de comê-los, de matá-los e comê-los. A gente nem classifica eles como seres. A gente classifica eles como comida ou objetos, produtos de consumo. Ou seja, a gente classifica eles igual a um sapato, igual a um mouse de computador. Eles têm a Exatamente mesma... como as mulheres já foram classificadas, e pessoas de outras raças também. E os negros, quando eram escravos, eles eram objetos. E hoje em dia ainda tem muito escravo por aí. Ainda tem muita gente sendo escravizada, ainda tem muita mulher sendo escravizada, ainda tem muita criança sendo escravizada. E a gente ainda está no mesmo lugar que a gente estava há 1000 anos atrás. É muito podre. E é por isso que é tão importante espalhar essas mensagens. E é tudo questão de percepção, né? É tudo questão de parar. Então, assim, o que está fazendo você agir com essa discriminação? A sua percepção. O que faria você parar? É só parar. É só olhar para uma pessoa e falar, eu sou igual a você. É só olhar para um animal e falar, eu sou igual a você. Você tem o seu papel aqui na Terra, eu tenho o meu papel aqui na Terra. Sem vocês, a gente não tem vida. Sem os animais não existe planeta. Porque sem os animais não existe natureza. Sem natureza não tem como a gente respirar, comer e sobreviver. Então, assim, por que a gente acha que a gente é mais importante que eles? Porque a gente é egoísta e a gente é absurdamente ridículo. É por isso. Não tem outra. Temos muito para evoluir. Arrogância é a palavra. Nós somos arrogantes de achar que qualquer pessoa, qualquer ser nesse planeta é melhor ou pior que a gente. É tudo igual. Nós somos todos iguais. E aí eu comecei a olhar as mensagens dos espíritos especificamente sobre o relacionamento com os animais, tá? Então, assim, Kardec fala no livro A Gênese, ele fala: o orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Eu não sei você, mas eu fui criada no mundo católico. Eu até estudei em escola católica. E eu aprendi desde pequenininha, pela escola, não pela minha família, pela escola e pelos católicos, que os animais foram criados para nos servir, né? Olha o que o Kardec fala, e não é o Kardec, é o espírito que estava passando as mensagens para o Kardec, né? Falam, vou até repetir, porque eu acho que essa frase merece ser repetida. O orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados para a sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Aí ele explica: Deus, de certo, não as criou por simples capricho da sua vontade, para dar a si mesmo em seguida o prazer de as aniquilar, pois que todas tinham vida, instintos, sensações,
de dor e de bem-estar. Com que fim ele o fez? Com o fim de que há de ter sido soberanamente sábio. Ou seja, Deus é... se você acredita em Deus, você acredita que Deus é perfeito. Se você acredita na lei do universo, você acredita que a lei do universo é perfeita. Se você acredita na natureza sendo o dominador de tudo, você acredita que a natureza é perfeita. Então, não importa se você acredita em Deus ou não. A gente acredita que a natureza e o universo, né, a lei deles é perfeita. Ou seja, por que seres foram criados sentindo dor, sentindo sensações de prazer, de alegria e de tristeza, para serem torturados? Se eles fossem mesmo para serem nossa comida e nossos produtos, eles não sentiriam dor. Eles não sentiriam prazer, eles não chorariam, eles não sentiriam amor pelos filhos deles, ou amor pelos amiguinhos, ou amor pelos pais, como eles sentem. E é comprovado cientificamente pelos humanos aqui na Terra que eles realmente sentem prazer, dor, sensação, amor, tristeza, choram, gritam, até os peixes, até os seres do mar, como a gente fez uma live inteira sobre os seres do mar, e eu, né, mostrei a prova científica de todos os seres do mar, porque não é frutos do mar, é seres do mar. Eles não são fruta, eles são seres, né? E então, assim, isso é a prova. Se você acha que Deus é perfeito, se você acha que a natureza é perfeita, o universo é perfeito, por que eles fariam esse erro de dar dor e sensação de desespero para todos esses bichinhos que a gente vai lá torturar, né? Aí, o Emmanuel é um dos espíritos, né, que manda mensagens que eu mais gosto. Tem muitos livros que são mensagens do Emmanuel. E ele, uma das frases dele que eu mais gostei, fala que a gente chama os animais de irracionais, né? Então, eles usam essa palavra só para identificar o que a gente estava falando. Então, antes tem a definição do que são os irracionais. Então, aqui ele fala irracional por causa disso. Nos irracionais, desenvolve-se igualmente as faculdades intelectuais. O sentimento de curiosidade é, na maioria deles, altamente avançado. E muitas espécies nos demonstram as suas elevadas qualidades, exemplificando o amor conjugal, o sentimento de paternidade, o amparo ao próximo, as faculdades de imitação e o gosto da beleza. Para verificar a existência desses fenômenos, basta que se possua um sentimento acurado de observação e de análise. Os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. E ele continua dizendo que é para a gente, a nossa obrigação como seres humanos é de amparar e proteger os nossos irmãos irracionais. É essa a mensagem do Emmanuel. E ele fala, ó, recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Ou seja, tenha compaixão, caridade e amor com os animais que você vai evoluir. É isso que fala. Resumidamente, né? É. E aí, essa outra agora é o que eu mais gosto. Tem um livro chamado Consolador, que é que no capítulo 2, que ele fala da vida, o aprendizado sobre a vida. O Emmanuel fala. E aí as pessoas falam que não era direto o suficiente, tá? Agora você vai ver.
a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enorme consequências. Dá para ser mais direto que isso ou não? Do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação. Mesmo porque, se o estado da materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Dá para ser mais específico que isso? Não. Ele está falando que não só é um erro de enorme consequências comer animais, mas ele está falando que não existe nenhuma desculpa de nutrição para comer os animais, porque todos os valores nutritivos existem em origem vegetal. Tá? Aí, quando eu li isso, eu falei, ok, quais são as consequências? Vamos ver quais são as consequências. Você queria saber. Sempre querendo ir mais fundo na informação. Que eu falei, essa foi a frase que eu mais amei de ler, né? Então eu falei, eu quero saber quais são essas consequências, porque é isso que pode ser que faça alguns dos humanos egoístas que só pensam neles mudarem de ideia e começar a pensar, talvez eu não... Porque como é difícil fazer, né, fazer as pessoas sentirem compaixão com os animais, eu falei, ok, eu não tenho como forçar alguém a sentir compaixão e gostar de um animal. Mas eu tenho como mostrar para ele as consequências do que vai acontecer com eles. Com ele mesmo. É. Com essa pessoa, se ela comer os animais. E tem várias consequências. Várias. Umas a gente já sabe que é a saúde do corpo. Então, sim, enquanto a gente ainda está vivo, tem muita doença que a gente pega só pelos animais. Então, assim, a proteína do animal é uma proteína que foi criada, que existe para transformar um bichinho minúsculo num bichão de toneladas. Qual é o tamanho da vaca? Qual é o tamanho do elefante? Qual é o tamanho da girafa? Qual é o tamanho da baleia? Mamífero é gigante. Eles são pesados em toneladas. Eles vão de bebê até adulto no mínimo, no máximo, 1 ano e meio, 2 anos. A gente demora 18 anos para chegar no tamanho que é 1/10 do tamanho deles. Então, assim, que é o adulto. 70 quilos, demorei 18 anos para chegar. Na verdade, eu demorei 40 anos para chegar nos 70, mas tudo bem. Né? Porque quando eu tinha 18 anos, eu tinha 50. Então, assim, 50 quilos, demorei 18 anos. A vaca demora 18 meses para chegar a meia tonelada. Então, imagina a potência da proteína que ela pega. Imagina a potência do cálcio. Imagina a potência do ferro. Aí você está dizendo do leite, né? Para ficar claro para as pessoas que leite, carne, do leite ovo, materno. Leite, carne e ovo, que é o que tem proteína, tá? De qualquer animal. Quando você consome esses nutrientes dos animais, vira uma bomba no nosso organismo, porque é muito, muito, muito poderoso. Não é que a proteína é ruim, pelo contrário, ela é muito boa. Ela é muito superior à proteína de um vegetal, mas ela é muito superior ao que a gente precisa. Então, uma coisa sendo exatamente boa, por isso que faz mal, né? Uma coisa sendo boa significa que é boa pra gente. Ela é boa pra eles, não pra gente. Então, muita gente fala, a proteína animal é superior. Só que a gente é inferior. O nosso corpo é inferior ao deles. Nosso corpo é mais delicado que o deles. Então, não dá, é uma bomba. Então, a gente tem todos os tipos de câncer, problemas de todos os tipos de doença de coração, desde diabetes até infarto. Tem todos os problemas de hormonal, problemas de... como é que fala? De
sistema digestivo, todos os problemas, quase todas as doenças de autoimunição, todas. Eu tô estudando, eu tô fazendo curso de nutricionismo e eu tô estudando todas as doenças. E um dia, se quiser, a gente pode fazer live sobre isso, porque tem todas as doenças e o que acontece. E assim, eu não achei uma doença até agora que a comida animal não faça pior. Mas a gente está falando de espiritual, certo? O que acontece para o espírito? A saúde do espírito também é atingida. Essa é a parte que ninguém presta atenção, ninguém sabe. Quando a gente machuca o material, a gente machuca o nosso espírito também. Fica nele, porque a doença é muito forte. Quando a gente pega, quando a gente tem câncer, quando a gente tem ataque do coração, diabetes, essas coisas, pega também no perispírito, que daí afeta o espírito. Então a gente fica com o espírito doente também. Não só isso, a gente morre antes do tempo. Todo mundo tem uma data certa para morrer quando a gente vem. Quando a gente morre de câncer ou de ataque do coração ou de diabetes, ou dessas doenças que são doenças materiais, que são doenças que a gente criou porque a gente fez besteira, porque a gente comeu carne demais, bebeu leite demais, ou fumou demais, ou bebeu demais, ou tudo que a gente fez contra esse corpo, né? Que a gente... tudo que a gente faz contra o nosso corpo é considerado suicídio. Mas é um suicídio indireto. Inconsciente. Mas é suicídio. Então, a pessoa pegar uma arma e botar a arma na cabeça, e a pessoa comer churrasco todo final de semana, os dois são suicídios. A diferença é que um é consciente e um é inconsciente. Então, claro que o consciente é pior, mas as consequências de quem faz suicídio são terríveis. Então, assim, se você é uma pessoa que só vive para prazer e não faz caridade, não faz nada de bom e não faz nada, você faz um suicídio inconsciente, você acaba no mesmo lugar das pessoas que fazem suicídio consciente. Você tem que fazer muito bem aqui na Terra para compensar esse suicídio inconsciente. Então, por exemplo, dá um exemplo. O André Luiz, que é o espírito que o Chico Xavier mais psicografava, tá? É um espírito de luz. Ele, quando estava na Terra, comia muita carne, e bebia também bastante. Quando ele morreu, ele foi para o umbral. O umbral é o lugar do... Ele foi para o Vale dos Suicidas, que é um lugar que você vai para ter tipo uma punição mesmo. É um lugar que você vai para tentar ver se você cria remorso, se você se arrepende das cagadas que você fez aqui, tá? E aí ele foi resgatado depois de muito tempo lá e foi levado para o hospital espiritual. Tem um livro que conta tudo isso. Foi levado para Fizeram um filme, né? Não é O Nosso Lar? Que mostra é o nosso lar, né? E aí ele vai pro... tem o filme. É o filme do livro, né? Que é o filme do livro. Mas no filme, eles não falam essa frase que tem no livro, que eu vou falar agora. Porque ele chega lá e ele fala... ele não entende por que ele foi tratado como suicida. Ele não entende por que ele parou no umbral. Ele não entende nada disso. E aí o espírito médico, né, que tá tratando ele, explica e fala, foi por causa da sua alimentação e dos seus hábitos. Foi porque você comia muito produto animal e bebia demais. Foi por isso, só. Só por isso. Úlcera no estômago, olha lá. Ele morreu de úlcera no estômago. Por isso. Porque ele mesmo sendo... E ele foi negligente com ele, porque ele era médico e ele não cuidou do estômago dele, mesmo estando com úlcera. Exato. E isso, então,
Aí tem mais uma parte do espiritismo que é importante falar, que é a parte que mais me chocou. E eu fiz uma live no Lar da Redenção, com o Lar da Redenção, né? Só sobre isso, porque é bastante informação e a gente pode até voltar e falar sobre isso, mas é importante pelo menos citar que é o que chama de vampirismo e obsessão por causa da carne. Então, assim, vampirismo e obsessão é quando um. Tem até aqui, eu tinha até a definição do que é o vampirismo. É para Vampirismo sugar a energia, né? ele suga energia, mas o que é assim, são seres que morreram, mas o espírito ainda está aqui preso na Terra, né? Eles ainda estão aqui. E aí o que acontece? Eles ainda acham que estão vivos, eles estão ainda, né, nessa confusão de eles não sabem o que está acontecendo. E eles procuram o prazer da mesma maneira que procuravam quando eram vivos. Então eles puxam, eles sugam a energia da gente pelo prazer. Então é por quando a gente está quando a gente tá bêbado, quando a gente tá drogado, fazendo sexo. E o que eu não sabia é comendo carne. Comendo carne também. Então, tem muito vampirismo tem muito vampirismo, principalmente em frigorífico e matadouro. Tem até uma história que o Chico Xavier contava que ele passa, na verdade é o Geraldo Lemos que conta que ele e a família dele levavam o Chico Xavier para fazer trabalhos e tal, né? E no caminho eles passavam por um matadouro. E toda vez que eles passavam, o Chico fechava o olho e rezava. E aí, assim que passava, ele abria o olho de novo. Toda vez. E aí, o Geraldo, como era criança na época, né? Adolescente, sei lá, novinho, ele perguntou pro Chico: Chico, por que você fecha os olhos quando você passa pelo matadouro, né? E aí ele falou que tinha muitos e muitos espíritos inferiores se alimentando da energia dos corpos dos animais que estavam no matadouro. E que era uma imagem igual de filme de terror. Que é assim, eles, todo mundo ensangrentado, sabe, sugando no sangue, puxando, lambendo o sangue do chão e sugando e tentando comer os animais e subindo no corpo deles, assim, imagina aquela cena horrível de show de horror, assim. É isso que acontece nos matadouros. Eu não sabia que o Chico via também. Ele via. Ele só não incorporava. Ele via, ouvia. Eu achei que só sentisse, né? Ouvisse. Não, o jeito de passar a mensagem era psicografado. Ele às vezes não ouvia, mas ele via, sim. Dependia como é que fala? Do espírito também, né? Quanto mais evoluído o espírito pode se fazer aparecer e se comunicar, mesmo você sendo uma pessoa como eu e você. Mas ele via assim. E aí, outra coisa que eu aprendi é que a gente, os seres humanos, a gente se alimenta pelo olfato também. Só que eu fui olhar para ver o quanto a gente se alimenta pelo olfato, é 70%. Então, daí Nossa. fez sentido. Daí para mim fez sentido por que as pessoas que moram na rua conseguem sobreviver tanto tempo sem comer, né? Porque 70% vem do olfato. Então, quando a gente começa a cozinhar carne, atrai um monte. Então, toda vez que você está fazendo churrasco, imagina, tem um monte de gente já só na parte que você está cozinhando. Quando você começa a comer, então, aí eles vêm em você. E muita gente fica, né? Porque eles não vão embora. Porque para você se livrar deles não é fácil. Então, assim, muita gente acaba virando obsediado e tendo essa, né, que é o vampirismo constante,
sem querer, só porque tá fazendo churrasco toda hora e nem É sabe. porque a pessoa às vezes não se ligou ainda que tá morto, né? E tá sentindo a fome, É, né? Não é por mal, a pessoa tá lá desesperada é, e tá querendo aliviar a dor dela também, né? é. Então, é muito doido. É muito doido. Um livro que eu tô lendo, e olha o que eu fiz com o livro. Eu tô lendo o livro e eu tô marcando ele inteiro. E eu só li um pouquinho, olha só. Eu só li um pouquinho, eu já tô marcando ele inteiro. Esse livro é fantástico, chama Missionários da Luz, Chico Xavier com o espírito do André Luiz. E fala de tudo, ele fala justamente é, explica o que é vampirismo, fala de toda essa ligação com o mundo animal e o que acontece de verdade, dá exemplos como é que fala? Entra em detalhe. Então, assim, é um livro absolutamente esclarecedor. E o André Luiz, ele chama a indústria de produtos animais de indústria da morte. Achei genial isso. Ele fala que nós nos alimentarmos de produtos animais, nós estamos contribuindo com a indústria da morte. E não é a indústria da morte só dos animais, né? É a nossa e a do planeta, né? Exato. A gente está matando a nossa Perfeito. casa, que é o planeta. A gente está matando a nossa segunda casa, que é o nosso corpo material. E a gente está É, literalmente matando animais. É muita sim. morte. Muita morte. E tudo isso vem como karma pra gente. Tudo isso diminui a nossa evolução. Tudo isso volta como energia ruim pra gente. A gente É pode estar porque é que a gente não falou da questão também que a gente está se alimentando de toda aquela dor, daquele sofrimento, né? fazendo. Não é só a questão física, É né? isso Tem que a eu ia falar questão agora. energética também e a espiritual. Tem isso, exatamente. É exatamente isso que eu ia falar agora também. Que, além de tudo, é muito grande. Porque toda vez que esses animais morrem, é sempre com muita dor e eles sentem muito medo. E tudo fica não só na carne, como na corrente sanguínea, que volta para a carne. E a gente come isso, a gente come dor, a gente come morte, a gente come sofrimento e fica assim no nosso organismo e passa a virar doença mesmo na gente. Então, não só a parte nutricional da carne é prejudicativa para a gente, e do leite e do ovo é Uhum. prejudicativa para a gente, mas também a parte energética é muito. E câncer, principalmente, é uma doença que é muito energética. Ela é mais energética até do que física, segundo o espiritismo. Então, é muito. É muita coisa ruim, né? Por isso que ele fala que é a indústria da morte, É. porque é a morte de tudo, é a morte do animal, é a morte do nosso corpo, é a morte do planeta, é a morte do espírito. E uma das o que eu acho legal, o que eu acho legal não, não é legal, mas assim, o que eu gostei do jeito que eles explicaram no livro é que por sermos cruéis com os animais, nós somos vistos como os seres inferiores, ignorantes e cruéis, não eles. Então, aquilo que a gente estava falando no início, que a gente se acha superior aos animais, certo? A gente faz tudo que a gente faz com os animais porque a gente tem essa sensação de superioridade com eles. E a gente acha que eles são os inferiores. E o que eles estão falando aqui, os espíritos estão falando aqui, que Que na nós verdade somos inferiores. nós somos os inferiores porque a gente está tratando os nossos irmãos de planeta como objetos, como animais, como tortura, como escravos, e a gente está matando. Isso é que faz a gente ser ignorante e cruel. E que, na verdade, eles repetem de novo aquilo que eu falei do Emmanuel, que a nossa missão nessa terra é de proteger
os animais, é de tratá-los como irmão e dar proteção mesmo, né? E tem muita coisa sobre isso. E eles ainda falam mais que o dever do espírita, então todo mundo que acredita no espiritismo, que tem essa consciência, o Espiritual, né? nosso dever como espírita é de não só dar o exemplo, mas de propagar a informação. Então, é o nosso dever falar para todo mundo mesmo. Então, quando as pessoas falam para mim, ai, você sempre fala disso, ai, você sempre faz eu me sentir mal quando eu tô comendo. Eu falo, é a minha missão. Eu estou cumprindo a minha função. Estou cumprindo a minha função. Eu fui mandada você não tá fazendo o que você quer, aí você vai ter que aguentar que eu vou fazer o que eu quero. Não é simples assim. O André Luiz assim, mandou eu fazer. Porque assim, eu acho egoísmo a gente também entrar em contato com essa informação e não explicar para as pessoas, né? Teve um momento aqui que a Nívia falou que tem lugares que são bem precários, que as pessoas chegam a comer pombos e tal. Só que eu não queria te interromper. E assim, já deu 1 hora. Nós temos muitos já documentários no Netflix falando sobre isso. Como faz tempo que a gente não fala, eu vou falar. Tem o Cowspiracy, isso. Tem o What the Health, tem o Game Changers, tem o Seaspiracy. Tem mais algum no Netflix? No Netflix tem um sobre vaca, que eu não lembro. Tem uma vaca... É o Cowspiracy. Não, tem um outro. Tem outra? Que tem uma vaca capa que eu não lembro. Mas eu não quero deixar ela sem resposta. Mais legal, assim... O mais legal de assistir, na minha opinião, são os dois que não tem no Netflix, que são no YouTube, você acha, que é o Dominion e o Earthlings. Esses dois mostram exatamente o que a gente faz com cada um dos animais nesse planeta para todos os tipos de indústria. Esses realmente são documentários que tem que assistir. E aí, o que... Resumindo, né? Porque já deu o nosso tempo. Deu. Só para ela não ficar sem resposta, que eu já fiz live com ela também, né, Ni? Mas, basicamente, o que acontece? Se todos nós parássemos de consumir produtos de origem animal, nós teríamos ao invés de plantar para fazer ração para os animais, a gente plantaria tudo que é plantado, que vai de ração para os animais e o espaço que é utilizado para a criação de todos esses animais, tudo seria criação de comida. Então, teoricamente, nós acabaríamos com a fome no mundo se todo mundo parasse de consumir produtos animais, tá? Exatamente, porque a produção dos animais, a produção de comida vai para os animais. Sim. E aí a gente pega uma porcentagemzinha pequena de produtos que saem dali. Agora eu quero só... tem um comentário de alguém aqui, que eu não sei qual é o nome. Ela escreve muito. Ela falou que Chico Xavier comia carne. Comia carne, e mesmo assim foi um homem de luz na Terra. É tudo tão relativo, né? Não é relativo. E eu quero explicar, eu quero só responder isso rapidinho. O Chico Xavier não trabalhava, ele recebia doações, ele vivia da caridade dos outros. Ele doou a vida dele para a caridade, ele doou a vida dele para o espiritismo. Então ele não tinha controle da onde ele comia, dormia e roupas que ele vestia, tudo era doado. Então, o que acontecia? Ele não iria nunca chegar para uma pessoa que doou uma comida para ele, tirou do bolso, que também era pobre, porque a maioria das pessoas que doavam para ele também eram pobres,
Então, tinham pessoas que faziam de tudo, que, né, faziam a maior caridade para dar para ele comida. Ele não iria virar para a pessoa e falar: eu não como carne, vai lá e me acha alguma outra coisa. Então, o que que ele fez? Ele comia qualquer coisa que davam para ele. Se dessem bosta para ele, ele ia comer bosta, entendeu? É assim que era o Chico. Ele era tão superior e além que ele se sacrificava para fazer caridade, para não ser uma pessoa ruim. Ele nunca falou: eu gosto de carne, eu como carne, você deveria comer carne. Não tem. Eu olhei todas as coisas dele e esse livro é o Chico Xavier. Olha ele aqui, ó. O livro inteiro falando: não coma carne. Não coma carne. O livro inteirinho. Tem o outro consolador, também é o Chico, falando: não coma carne. Mas ele não ia virar e falar: não quero, entendeu? Da mesma maneira que se a cama fosse dura, ele ia dormir. Da mesma maneira que se a roupa fosse horrível, ou que se a roupa pinicasse, ele ia usar. Ele era muito além. Não é. A gente está comparando isso, a gente tem que olhar o contexto inteiro. Foi assim que eu fiz a minha. Foi por isso que eu pesquisei tanto sobre o Chico Xavier, porque eu também pensava assim. Eu pensava: peraí, mas o Chico come carne, tem alguma coisa errada aí. Então eu fui além e comecei a pensar no porquê que ele comeria carne. E daí, quando você vê as entrevistas e você vê as histórias dele, você entende na cara. Se você segue o Geraldo Lemos, eu sigo o Geraldo Lemos, ele é fantástico. Aliás, eu aconselho todo mundo a seguir o Geraldo. Geraldo Lemos em qualquer um dos. Ele tem YouTube, Facebook, Instagram. Ele conta todas as histórias do Chico Xavier e ele ainda fala até hoje das mensagens do Chico e dos ensinamentos que o Chico passa hoje em dia. E o Chico não vai reencarnar de novo, a não ser depois de mais de 1000 anos, sei lá, mais de 2000 anos. Ele vai ficar só sendo um desses espíritos que passa a mensagem agora, de agora em diante. Então, ele e o André Luiz trocaram de lugar. O André Luiz reencarnou e o Chico vai ser o mensageiro. Então, eles trocaram de lugar. Que legal! É, muito legal. Eu aprendi isso numa das lives do Geraldo Lemos. Achei genial isso. E vários outros espíritas confirmam isso também. Então é muito legal. Mas não tem justificativa. A real é, só para concluir, não tem justificativa para comer carne. A justificativa é o ser humano sendo arrogante o suficiente de achar que tem uma justificativa e a gente vai achar uma justificativa porque eu não posso estar errado. Não tem. É cruel, é horrível, é a indústria da morte, acaba com o planeta, acaba com o nosso espírito, acaba com a nossa saúde e acaba com o animal. Não tem justificativa. Não tem parte boa, né? Esse que é o Não tem. problema. O que tem é... E é um dos vícios, né, mocinha? É um vício. É né? vício. Que a gente está apegado ainda, né? É vício de prazer. Então, assim, se você não está pronto, que é o que o Chico falou, né? Que foi a primeira coisa que eu falei na live do início. Se você não está pronto a ser vegano, é diferente. Mas não quer dizer que está certo não ser vegano, tá? Você não estar pronto é uma coisa completamente diferente. E isso ninguém pode te julgar. Você faz o que for melhor para você. Mas saiba que o caminho da evolução é o caminho vegano. Mas você não querer, não estar pronto, querer ir devagar, ou querer, depois eu penso nisso, é uma escolha sua. Mas esteja ciente que vai ter consequências. E a consequência pode simplesmente ser que você estagna e não evolui. Pode ser que você tenha consequências piores, que você fique doente. Pode ser que você morra, pode ser que você pare no umbral. Não dá para saber, né? A gente não é Deus, a gente não tem como saber. Cada ser é único, né? Tem que cada ser caso é um caso evolutivo. Cada caso é um caso. Se você faz absurdamente um monte de caridade e aí acaba compensando com comer carne, que é o caso do Chico, né? Que ele compensou
muito. Ele salvou muita gente, fez muita coisa que compensou o que ele estava fazendo. Aí, beleza, vai aí, né? Mas eu não tô compensando porcaria Eu nenhuma. não tô nesse patamar ainda. Acho melhor ficar sem comer carne mesmo. Eu vou ser vegana e a minha missão aqui é propagar a mensagem. É só dizer. Cada um no seu, no que pode fazer, né? Vamos que Eu vamos. erro em outras coisas. Estou muito longe de ser perfeita. Então, vamos ser vegano. Fazemos o que podemos. Mocinha, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Muito importante, né? A sua nerdice para as minhas lives, porque você vai, pesquisa mesmo e tal, e vai a fundo nos assuntos, né? E, nossa, muito, muito obrigada. Muito feliz em te ver, pelo menos nas lives, né? Pois Porque é, já faz anos que não nos vemos pessoalmente. pois é. Obrigada a você. E como eu sempre digo, é muito importante ter gente que está disposto a abrir o canal deles para esse tipo de mensagem que é super difícil de falar, muito contra, né? Muita, muita. Ainda é muito podado, né? É muito podado, isso. Então, Aqui assim, você está livre para falar tudo o que você precisar. obrigada. E obrigada a todo mundo que assistiu e que ouve, que tá com a mente aberta para receber essa mensagem difícil também. E a gente chega lá, que é o que estão falando aqui. Um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. É um passo de cada vez. Um passo Obrigada. de cada... Bom sábado aí para você. Obrigada. Para vocês também, um bom final de semana. E até o próximo. Beijo, Ni, todo mundo. Não consegui ler tudo aqui. Um beijão. Boa noite. Tchau.